Muito bem. Vai querer a caixinha então, prometido. Também tá. Para todos nós é muito curiosidade aí, todos nós. Por favor, com certeza. Muitas alegrias, né? E olha, Só de estar aqui já. e alegria por poder paz de espírito. Isso. Não existe felicidade sem paz de espírito. Sinônimos, embora não esteja, olha, outra também não esteja no dicionário, mas o sinônimo mais apropriado para a palavra felicidade é paz de espírito. Eu duvido que seja feliz tem paz de espírito. Olha a minha maninha, que maninha de coração. E foi lá para olhar os dedos do pé. Da mão. Essa nova. Vai lá também o pai de espírito. Gente, é muita paz de espírito, olha. Afinal, onde nós estamos é terra santa, solo sagrado. Mas isso depende da nossa consciência. Não é nem o que os outros dizem ou o que tu lês na Bíblia ou no livro dos Espíritos, seja lá no for. Aquilo ali são só as setas indicativas. Se tu seguir o que ele diz ali, tu vais. Deixa eu fazer uma fofoca para o senhor aqui durante a todos. Na última palestra do João Lai, ele disse que quem lê a Bíblia são os ignorantes. Como é o negócio? Aqui, gravando a palestra, estava aí, Ele ele falou que quem estuda a Bíblia são os ignorantes. Ele disse para mim ir para a igreja do Edir Macedo, que lá estuda a Bíblia. Meu Deus do céu, eu fiquei mais feliz do mundo, porque eu sempre tenho um sonho. Será que eu sou ignorante bastante para viver uma vida mais ou menos? Na real, Eu não sabia, eu falei assim, podemos tomar uma Glória. Não, na real, ele disse o seguinte, é porque ele disse que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem tudo. Não tem, o problema é que não tem. Não. Olha aqui, ó. Mas essa aqui quase Fazer o que eu que é o Alain. Desde o tempo que eu não sabia nem que existia, que eu era gente, até na barriga da mamãe, no evangelho mais velho, que tem na palhoça, foi na casa da minha mãe. Contato com meus irmãos, eu nem tinha nascido ainda. Gente, foi uma das coisas que eu notei. E tem alguma nota em algum livro da codificação, se eu não me engano, no prefácio do evangelho também. Não adianta, ele Olha aqui, foi ó. enfático. Kardec fez o quê? Ele pegou 5 parábolas que falavam mais ou menos do mesmo assunto, para não ficar muito cansativo, e juntou ali, ó. Mas isso deixou a desejar muitos detalhes importantes. Meu Deus do céu. Bom, Cada um tem direito de pensar, né? olha, se eu dirigir, isso ia lá na casa dele, dava uma coça. Tem mais brava ainda. É produto ignorante. Ele falou que, tipo, ele não lembro até o exemplo que ele deu, né? Tipo, o negócio é que o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa ler a Bíblia, né? Ele deu um exemplo, Daí não lembro qual exemplo que aí ele deu. levantou a questão. Eu estou doido para ir fazer uma visita para o Templo de Salomão. Palavra de honra, que se eu fosse viajar para algum lugar no Brasil, eu gostaria de ir lá conhecer o Templo de Salomão. Onde é que é, senhor? Que é em São Paulo, na Avenida. É São Paulo. Vamos fazer uma caravana, vamos Vamos. conhecer, né? Quem sabe sai. Quem sabe sai para longe. Não vou exagerar, eu faço deixa por gelar. Quem sabe vai. Porque o Templo do Salomão, seu. Não, mas se eu fosse passear, o Templo de Salomão é a sede da Igreja Universal. Ok? Aqui, ó. Sou fã. Eu não escrevo tudo o que o Edir Macedo diz, mas eu sou fã do trabalho dele. Eu sou fã do trabalho. Bom dia, Aí uma moça lá, ela estava sentada lá atrás, levantou a mão e falou que ela fez curso de psicologia, e no curso de psicologia mostraram para ela que
A Bíblia é só preconceito e É verdade. usou outra palavra. Eu concordo. Discriminação. Não era. Hoje eu dou um ponto de Não foi nem preconceito. Então me dá um abraço para ver se eu me bizarro. Tá bom. Já melhorei, tá melhorzinho agora. Agora é preconceito, machismo. Ah, é que a Bíblia é machista e preconceituoso, acho que era isso. Acho que era por causa da mulher, né? Daí eu levantei a mão e falei, eu só vou falar mais uma coisa, não quero falar mais nada. Jesus não é preconceituoso e nunca foi machista. Eu falei stop e não falo mais nada. Aí me lembrei do seu Alan, do senhor indo embora. Não posso. Então vamos desligar o nosso mental das coisas pertinentes ao ser humano, que nos dizer o apóstolo Paulo e de João, o discípulo, considerado o discípulo amado de Jesus, que o ser humano não é, pode se considerar filho de Deus. Por quê? Hoje eu sei, ele criou um mundo paralelo a partir da metáfora da expulsão do paraíso. Ou da parábola. Metáfora ou parábola é quase a mesma coisa. Bom, então vamos nos desligar, porque nós não somos um ser humano, nós somos um ser divino. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado. Pousa a tua poderosa mão sobre o nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos a compreender, a interpretar, a discernir o significado profundo das tuas palavras libertadoras, indicadoras da nossa paz interior, portanto, da nossa felicidade. É em teu nome, Senhor, que declaramos por aberto o estudo sistematizado do Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Vamos ver Jesus abençoando o nosso dia. Eu, antes da descoberta, que eu era ignorante. Não, glória a Deus, eu também. Eu já falei para vocês aqui que eu, quando assumi a presidência pela primeira vez do Bezerra de Menezes, sempre tinha uma Bíblia em cima da tribuna. Eu lembrei do senhor quando o Geolar falou. O que eu posso falar do Geolar? Eu lembrei também. Você lembrou? Eu quase que disse ao seu César há muito tempo Eu atrás. quis dizer sem palavras. Era uma perda de tempo. Sem palavras, eu quis dizer. E disse, eu vou voltar aqui debaixo da tribuna. Tinha uma prateleira por aí. Então, nós temos os livros espíritas aí que estão muito bem. Mas é estranha essa posição, agora eu estou falando de mim, cara. Porque quem é o nosso mestre? Pois é. Pergunta para o Emmanuel, pergunta para o Chico Xavier, pergunta para Allan Kardec. Se tirar Jesus da filosofia espírita, estou fora. Não tem o que não diz. Mas o que nós conhecemos, gente? O que nós conhecemos do Novo Testamento? Tá. Muito bem. Vamos lá. O que interessa, né? O senhor falou ontem, sim, eu paro. Teve reunião no dia primeiro, ele e a turma do espírito. Eu já estou no espírito. Eu não vim porque eu estava em Garopaba. Eu sei. Eu devia ter vindo. Não estou aqui cobrando nada. Vocês Eu sei. Cada um deve 20 pila para mim, já desculpa. A senhora falou que veio e que veio já não tinha. Aqui no meu é o. Vamos ver se eu. Marquei até aqui com carinho. É 12, jantar em Betânia. Não, já estamos no 20. Ah, é? É 12, 20. Não, entrada de Jesus em Jerusalém. Do Filho do Homem. É entrada
refletir aí se o... Aqui não tem, mas lá em cima não tem. Aqui não tem. Já achou? Já que eu já peguei uma para. Mas tu vai usar? Não, daí eu pego outra. Tá. Na hora que eu for. Mas aqui tem uma só pouca, aqui eu tirei por causa do chá não molhado. Eu esqueci da minha canetinha. Oh, meu bem, obrigada. Vamos lá, querido. Vamos lá, 12h20 então, né? João 12h20. Isso. Como é que está o título aí? O título da entrada de Jesus em Ah, Jerusalém. é a continuação, tá? Aqui como ele dividiu, então a glorificação do Filho, a glorificação do Filho do Homem, por conta do Haroldo Dutra. Sim, sim. Vamos lá? Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galileia. Está em Que era da mesma terra do Pedro, Simão Pedro e do André. Isso. Porque quem botou o Pedro ao encontro de Jesus foi o André. Ele chegou e disse para o Pedro: olha, encontramos aquele que estava escrito no Velho Testamento, coisa, e apresentou para Jesus. Depois que apareceu o Filipe, que também está aí, que era também de Betsaida, que era a cidade ou a vila do Pedro e o André haviam nascido, eram originários. Vamos lá. E rogaram-lhe, entre aspas, Senhor, quiséramos ver Jesus. Fecha aspas. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus, abre aspas, é chegada a hora para o Filho do Homem ser O glorificado. que vocês entendem por isso aí? Glorificação. A palavra glorificação, seu significado profundo, é dar testemunho. O Cristo aí estava se referindo à hora da glorificação, queria dar testemunho que a vida dele era o Pai. Dar testemunhando. Cada cura que nós obtermos, cada mudança que nos torna mais livres para Deus em nossas vidas, acontece, é um ato de glorificação. Porque nós estamos transferindo o poder das coisas da matéria para o poder de Deus. Isso é a verdadeira glorificação. Só dizer glória, aleluia, já é alguma coisa, mas é muito pouco. Tá? Eu acho que eu falei domingo aqui para A turba. o exemplo do Tiago, que está na primeira epístola de Tiago, aqui no Velho Testamento, depois de terminar os evangelhos, depois das cartas de Paulo, e daí começa a epístola de Tiago, a epístola de João, o evangelista, a epístola de Pedro, são tudo cartas, epístolas é uma mensagem na carta. E o Tiago, nessa primeira aqui, ele diz uma coisa, só diz verdade, não é muito grande. A gente tem as coisas mais importantes, que a fé sem obras é morta. E tem que ser abandonada. Tem que dizer isso? Isso é a epístola de Tiago, muito falada por pastores, padres, e a maioria dos espíritas só refere, eu também só de raspão, porque nunca se aprofundaram na questão. O que isso quer dizer? Aquilo que nós vemos trabalhando aqui muito ultimamente, o que é que está mudando em nossas vidas, depois de nós estarmos aqui, indo um pouco mais profundo nessa nossa busca das palavras de Jesus e da espiritualidade, até dos pontos que a filosofia espírita nos passa? O que está mudando em nossa vida? Essa é a nossa fé. Se não muda nada, entra ano e sai ano, eu continuo mesmo medroso. Não perdi o medo da morte ainda.
jogando do alto de uma torre de igreja. Não, nada disso. Mas, se eu não perder o medo da morte, se eu continuar o mesmo medroso, se eu continuar confiando só nas coisas da matéria, é uma fé sem obras. Ela não está funcionando em mim. Essa é a chamada fé morta. Por causa disso que a gente tem uma certeza, mas a gente vai entendendo do plano espiritual, porque nós somos um espírito, nós não somos um ser humano, como eu falei há pouco. E Paulo fala uma briga contra esse ser humano que não é brincadeira. Então, o que mudou? Você lembra que eu digo que a minha vida, depois desses últimos 12 anos, pelo menos 80% não tem nada a ver com a minha vida de 12 anos para trás. Entende? O poder da fé verdadeira, ela está diretamente ligada ao conhecimento. O que muda em nossa vida é a fé? Não. É a verdade, é o conhecer a verdade, ela te libertará. Então nós podemos fazer um termômetro, quer dizer, um aparelho de medida, para ver, tá? Se nós continuamos o mesmo prisioneiro das convenções, dos interesses da matéria, ou se nós agora estamos buscando, na nossa busca, no nosso garimpo, como eu uso, tá? Mas a nossa verdadeira fonte, olha aquela frase, porque és, Senhor, a minha fonte, o meu refúgio e a minha fortaleza. À medida que nós vamos fazendo isso aí, ó, não foi a fé que fez eu descobrir isso aí, ó. Porque, como já vimos aqui estudando a fé é uma coisa importante para o ser humano, mas a Bíblia só vai até a esperança. Não é isso? Não é isso que nós temos estudado aqui, ó. Mas o que nos leva além da esperança? É o conhecer a verdade que ela te liberta. Então, olha aqui, ó. Porque as coisas que fazem a minha vida mudar não é a minha fé. Não é a minha fé. Mas é a minha consciência, que quer dizer a palavra consciência, o meu conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, ela vai libertar. Ah, meu Deus do céu, eu não me lembro nem se encontrasse as duas mulheres que vinham, um monte de tapalhoça, estava sentado, uma delas vinha em pé, e veio alguma coisa e começaram a falar em fé. Mas o cara vai dizer, eu tenho muita fé, porque não sei o quê, e eu só escutando, e naquele tempo eu não sabia do que eu sei hoje, faz só 12 anos. Eu tenho muita fé, mas daqui a pouco não é. E o ônibus estava cheio, tinha muita gente em pé até. Daqui uma outra nem aguentou, foi obrigada a chorar, ao desfiar o vale de lágrimas que ela estava passando. Me deu uma pena. Eu já na época, já apelei os espíritos protetores que ajudassem. Até nisso eu fui equivocado, não é que ele não pode ajudar. Eu tinha que pedir a Deus. Pedir a Deus para tirar aquele sofrimento da vida dela. Naquela época, o que eu fazia? O que eu fazia? Tirar o sofrimento. Hoje, o pedido, Pai, que a tua luz possa tocar essa criatura para que ela morre. Porque, como vemos aqui, muitas vezes o sofrimento é um remédio. Porque nós se apegamos. Não precisa ser pela dor, né? Mas ainda... Não deveria. Isso foi a escolha do ser humano. Foi a escolha do ser humano. Já estava lendo um livro ontem, né, desses livros avançados, que não pertence a religião nenhuma. O cara fala a questão do parto das mulheres com dor. Ele disse que isso foi uma inversão. Foi uma crendice que pousou. Ele disse qual é o animal que passa por esse processo.
Então, quer dizer, nós pioramos. Ele daí dá uma explicação fundamental. Nem aí ela, Edith Meribach, autora da ciência cristã, desse livro que eu estou estudando agora pela terceira vez. Mas onde é que você compra esse livro da Edith? Olha, é difícil. Porque eu não estou encontrando. A senhora se encontra, vai encontrar em sebo, porque É, esse meu veio do sebo de É Joaquim. aquela que o senhor falou, né? Que é a. Da outra vez o senhor já falou nela. De vez em quando Hã? eu falo. Vida e saúde, né? Vida e saúde. Ciência e saúde. Ciência e saúde. Então, muito bom. Bom tempo eu presto para vocês, porque eu sei que é uma arquétipo. Então, e o depoimento de mais de 100 pessoas, o que mudou na vida? Falei aqui a primeira vez que eu toquei nesse livro, uma senhora tinha um tumor de 40 quilos, e os médicos falaram, não, você vai tomando uma esmorfina da vida para aliviar, porque seu cara já tinha mudado de médico, tinha a pessoa de volta. Depois, no conhecimento, disse, que é isso que nós estamos fazendo agora. Buscar entender o que Jesus quis dizer para nós, com suas palavras, o que eram os seus milagres. Tá? E o que E é a ela nossa disse que Jesus vida? nunca curou ninguém. Nunca curou ninguém. Aí ela dá a explicação. Jesus sabia que isso era uma milagre. Assim como o parto com dor. O parto com dor com as mulheres. Cuidado para não falar isso lá fora. Não sei que você está falando que ela quer saber melhor que a medicina. É? Então, parto feito sob hipnose, a mulher não sente nada. Quer dizer, o que o hipnotizador faz? É em por outros caminhos, mas ele diz assim, ó, ô futura mamãe, agora tu concentra bem nas minhas palavras. Aquilo ali, aquele processo ali, é para balançar os hemisférios, esquerdo e direito, quem entende um pouco mais da mente, etc., mais profundamente. Aquilo ali, o hemisfério direito e hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Daqui a pouco ele fica tão misturado que ele só acredita naquilo que o hipnotizador diz. Daí o hipnotizador diz, olha, para você estar aqui, já na maternidade, brincado. Agora você vai me acompanhar, nós vamos sentar lá em cima do candileiro. Claro que o corpo dela está ali 9 meses, né? A pança desse tamanho ali, a bolsa d'água já estourou, ela não vai, tá? Mas o espírito dela vai, ela está tão envolvida pelo papel do reloginho, tá? Não precisa ter nenhum relógio, pode ser esse óculos aqui, ó. Concentra, relaxa e concentra. Cuidado, sabe que você hipnotizar, minha vida ligeira. Para isso daí. Aqui, ó, balançando os hemisférios, botando um liquidificador e misturando eles. Daqui a pouco a pessoa já está relaxada. O que o cara diz, ele vai. Daí, literalmente, ela vai se ver sentada. Porque o primeiro exercício que a gente faz quando está estudando hipnose é com a gente mesmo, é a auto-hipnose. Eu ia para cima do telhado, quando eu sentia que eu, estava viajando. Quando eu me sentia em cima do telhado, podia chegar ali e me furar, quando eu não sentia mais nada. Assim, daí extração de dentes, enfim, coisa. O problema é a pessoa se entregar ao exercício de hipnose, porque diz que ele não é recomendado. O próprio Freud, que foi que na psicanálise, ele abandonou esse processo. Agora, na busca da verdade, é a última coisa que nós temos que tentar, é fazer sob hipnose. Se bem que o transe mediúnico é a auto-hipnose. Vai dizer isso para a maioria dos espíritas que não estudaram, que apenas leram. Tá? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então tá. Então é isso aí. Voltamos para o nosso assunto. Estava falando sobre o parto, Senhor, tá? E as curas de Jesus veio ali. Jesus não via ninguém doente. Tá? O que te impede de levantar, pegar tua cama e carregar
que veio, a doença posa na nossa mente e se transfere para o nosso corpo no seguinte processo. Primeiro, sentimento de culpa, remorso, medo, remorso e vergonha. Isso tudo botado no liquidificador, primeira velocidade, vem o sentimento de culpa. Quando vem o sentimento de culpa, que é a evidência que nós estamos com remorso, é o papel do remorso produzir o sentimento de culpa. Na primeira vez, dá um risquinho no nosso corpo. Na segunda vez, mais profundo. Na terceira vez, nós ficamos cegos, paralíticos, etc, etc. Porque nós acreditamos nesse processo. O que Jesus fazia, ele via que não tinha nada disso. É a mesma coisa que água no deserto. O cara vai ir, de repente ele vê um rio. Como é que eu vou atravessar uma miragem? A famosa miragem. Daí, se alguém consegue nos convencer, nada, não tem água, cara. Nós já estamos doidos para pegar um balde para tirar água do caminho para o carro poder passar. Tá? Não tem nada a ver. É em cima das nossas crendices, aquilo que eu acredito. E a fé cega tem esse poder de fazer nós acreditar em crendices. Tá? Nós somos entupidos de crendices. Quantas mamães não encomendam a cegonha com medo do parto ser louco, depois daí tiver que inventar a cesárea. E muitos para o filho não nascer com problema, né? Porque já tem na família. E tudo isso, e uma série de coisas, tudo crendices da nossa chamada fé tradicional. Já o vovô, o papai. Isso é política e jogo de futebol. Seu César, depois que eu aprendi, estou estudando aqui com o senhor, só que eu acho que eu estou me passando um pouquinho. Eu comecei a ter essa fé. E quando eu não tenho, eu penso no Senhor, eu digo, não, isso é, Léo, isso aí... Peça no Senhor. Não. Peça no Senhor. Não peça no Mas Senhor. eu lá em Garopaba... Peça ignorante, você acabou de aprender. Mas eu lá em Garopaba, como eu moro no segundo piso, eu saio de